cumprir o nosso horário, por favor. É um pedido que eu faço aos colegas em Portugal e também aos colegas gregos. Temos que cumprir rigorosamente o horário. Eu gostaria de dizer que as apresentações vão ser feitas por um colega português e por um colega grego e alternadamente. Há uma interpretação simultânea e vamos falar sobre os problemas no Mediterrâneo e a colaboração entre os países, uma colaboração bilateral. O Parlamento tem que desenvolver esses temas de segurança social, de segurança nacional e vamos tentar analisar estes problemas. Por causa deste problema que temos com a queda, com este nevão que tivemos hoje, vamos o Quiros e o Lecas estará também conjuntamente connosco e vamos agora dar-lhe a passar a palavra ao Sr. Constantino Lecas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Boa tarde, Salónica. Boa tarde, colegas. Gostaria de cumprimentar o meu colega, o Sr. Pinto, o meu amigo, com o qual tivemos a oportunidade de falar também com uma videoconferência que tivemos também falar sobre estes temas e falar também com os presidentes da União Europeia e com os membros da NATO e também com os membros representantes da segurança, da defesa nacional. O Sr. Porto Pinto, o colega, nós estamos muito contentes e agradecemos de ter aqui os colegas portugueses presentes e estamos reunidos, apesar de termos muitos problemas com a pandemia, que também afeta tanto a Grécia como Portugal. Nós recebemos muitas mensagens da Assembleia Portuguesa e sabemos que estas mensagens são muito importantes e temos que ter consciência dos problemas e de tentar ultrapassar este problema com a pandemia e com o Covid-19. Nós temos que todos tentar em conjunto ver quais são o que é que podemos fazer para ultrapassar, o que é que fazemos agora, o que é que terá de ser feito, de modo a que se possa ultrapassar o problema. Tanto a Grécia, nomeadamente, que passou uma crise económica, tem que analisar quais são os problemas que teve e que terá no futuro da Europa. O outro segundo ponto que eu penso que também é importante, e também falou o Sr. Quiroglu, é que estes assuntos que nós estamos a enfrentar na zona de Egeu, desde a provocação, digamos, da Turquia, numa crise que continua a afetar-nos e muitas vezes continua a ser intensiva, nós temos que ocupar deste ponto e a União Europeia também, porque não é só o problema grego, é um problema também dos outros membros da Comissão Europeia. A Turquia, apesar de ser e desejar entrar na União Europeia, tem que respeitar os direitos humanos e o Estado de Direito, nomeadamente o cumprimento das convenções internacionais e não ameaçar os países com guerra, que é um problema que não podemos deixar sem resposta.
tem que haver uma divisão maior e uma distribuição do número de entradas na Grécia, como é o caso da Grécia, que é um país de entrada. Os imigrantes chegam primeiramente à Grécia. Também, mesmo que vêm da África, imigrantes que vêm da África. Eu gostaria também, uma vez mais, de agradecer e pensar que é muito importante o nosso encontro aqui e que vamos trocar pontos de vista e também gostaríamos de apresentar as nossas ideias, porque é importante que são representados, estes pontos de vista são representados também pelos colegas. Muito obrigado mais ao colega Sr. Pinto, na Assembleia Portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Colega. Agora vamos dar a palavra ao Sr. Sérgio Pinto, que vai ter agora a palavra, por favor. Boa tarde, caros colegas, querido amigo Constantinos Diolecas, com quem já tive o gosto de discutir assuntos do nosso interesse comum, gregos e portugueses. Queria cumprimentar também os colegas do Parlamento Helénico, bem como os colegas da nossa Comissão dos Negócios Estrangeiros. Eu acho que estas trocas são extraordinariamente importantes, porque criam uma oportunidade de troca de pontos de vista sobre questões que têm uma dimensão europeia, mas que são do especial interesse tanto da Grécia como de Portugal. Eu permitia-me fazer uma sugestão de alguns tópicos que serão objeto de análise na nossa discussão e que correspondem a dimensões importantes da nossa agenda comum. Em primeiro lugar, como dizia o Constantinos, a questão do Mar Egeu e das ações ilegais e agressivas tomadas pela Turquia em desafio ao direito internacional, com prospecção de recursos naturais em territórios que não correspondem à sua área de jurisdição. Eu gostava de reafirmar, junto dos colegas gregos, que o ponto de vista de Portugal é que as nossas fronteiras externas também estão no Mediterrâneo Oriental, ou seja, as dificuldades que estão a ser experimentadas pela Grécia dizem-nos a nós profundamente respeito. Também são os nossos interesses e as nossas responsabilidades no âmbito não só da NATO, mas também da União Europeia, que nos fazem sentir diretamente implicados e corresponsáveis pela gestão dos problemas que estão a ocorrer no Mediterrâneo Oriental. A segunda questão muito importante, que eu também me permitia sugerir, é a questão relacionada com os movimentos migratórios. Temos consciência das dificuldades que a Grécia tem vivido. Eu próprio já tive a ocasião de visitar vários campos de refugiados na Grécia. É uma questão muito complexa e é importante dizer aos nossos colegas gregos que Portugal sempre se bateu pela afirmação de uma política europeia de gestão dos fluxos migratórios. Ou seja, estamos absolutamente persuadidos que é preciso que a solidariedade comunitária exista e aligeire o fardo que neste momento cai desproporcionadamente sobre a Grécia relativamente à pressão migratória. Temos também consciência das dificuldades entre operar uma distinção entre o asilo, enfim, político, os refugiados, verdadeiramente, na acessão do direito, que fogem de situações de perigo, de insegurança e de risco para a sua própria vida e integridade, com o fenómeno da pressão migratória
por razões económicas, que é resultado direto da enorme desorganização política e caos que infelizmente ainda marcam vastos territórios do mundo e que estão na origem desse desejo das populações de encontrarem paz, segurança e condições de prosperidade no continente europeu. Portanto, posição de princípio, Portugal é favorável consistentemente e procurará na sua presidência dar um impulso a uma política comum de gestão da imigração e com partilha de responsabilidades entre todos os Estados-membros. Terceiro ponto que me parece muito importante e que também já foi objeto de análise em reuniões anteriores, a questão da estabilização política no Norte da África. O problema no Norte da África, em particular na Líbia, é um fator de crise e de insegurança que põe em causa os interesses europeus. Também é decisivo que os nossos amigos do norte da Europa percebam que os interesses situados na estabilização da situação política e de segurança na África do Norte e no conjunto do Mediterrâneo lhes dizem diretamente respeito. Portanto, o problema da segurança não é um problema dos Estados ribeirinhos do mar Mediterrâneo, é um problema que afeta a segurança globalmente da União Europeia e é preciso valorizar esta dimensão muito séria para nós, mas também para eles, da necessidade de contribuir para a estabilização política, para a recuperação de condições de ordem e de segurança que nos ofereçam garantias a todos. Por último, uma questão muito importante que também foi abordada pelo Constantinos, que é as dificuldades económicas que se abateram sobre um conjunto de países do sul da Europa, sobretudo na sequência da crise financeira de 2008 e da subsequente crise das dívidas soberanas de 2011-2012. Portugal e a Grécia são dois países que ainda experimentam grandes dificuldades na recuperação de uma dinâmica de convergência com a média europeia e as dificuldades que os nossos países sentem não são exclusivos de Portugal e da Grécia. Nós assistimos também noutros países do Sul, como é o caso paradigmático da Itália, grandes dificuldades económicas em recuperarem no quadro do euro uma trajetória de recuperação consistente, sólida, no sentido da aproximação à média europeia. E, portanto, essas questões são questões muito importantes, têm que merecer a nossa reflexão. Agora estamos todos, enfim, igualmente sujeitos aos impactos de uma crise simétrica, resultante da pandemia, que tem tido um efeito devastador sobre o conjunto das economias europeias, mas a verdade também é que os nossos cidadãos ressentem-se dos diferentes recursos que cada país tem à sua disposição para não só mitigar os efeitos sanitários da crise pandémica, mas também para preservar o seu tecido económico da devastação causada pelos confinamentos e pela interrupção da atividade económica normal. Portanto, todos estes são temas que eu julgo que, sem prejuízo dos colegas quererem editar quaisquer outros que lhes pareçam relevantes, podem de algum modo balizar a nossa discussão esta tarde. Portanto, mais uma saudação aos nossos colegas gregos, felicitá-los por esta iniciativa comum, que eu acho que nós devíamos manter com vantagem para ambas as partes. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Pinto, obrigado. Por parte da Presidência da Assembleia em Portugal. E agora passamos ao próximo
senhor que vai falar o senhor Tavares, da Democracia. Estimados senhores colegas da Assembleia Portuguesa e da Comissão também dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, da Comissão de Defesa Nacional do Parlamento Helénico, eu gostaria de felicitar este encontro, que é muito importante para que haja um acordo e a troca de pontos de vista entre as comissões e entre os dois parlamentos e e as duas comissões de defesa nacional. Um dos problemas que nós gostaríamos de focar aqui é também a diáspora no estrangeiro. É um problema que eu gostaria de apresentar aqui e dizer que é um tema com muitas facetas, que tem a ver com a nossa pátria, com as nossas tradições e a nossa língua. Além das relações com as comunidades, também é importante, algumas vezes, que se possa tomar medidas para proteger estas mesmas comunidades. Nós não queremos que, neste período que estamos a passar, neste período de pandemia e de Covid, que é uma situação difícil, temos que ver como podemos proteger as comunidades de cada país, neste caso a comunidade grega no exterior, e como podemos também apoiar as comunidades, nomeadamente num país como a Albânia, que às vezes sofrem alguns problemas com os seus próprios direitos, ou seja, não são salvaguardados os seus direitos, e ao mesmo tempo temos também que ver que a presença da Albânia e o percurso da Albânia tem que continuar a seguir no âmbito de uma comunidade europeia, só e desde que respeite também as comunidades e as minorias existentes no seu próprio país. Agora, nós também estamos a observar as tentativas para que se realize um fórum sobre a África e também a possibilidade de, este ano, em setembro, de conseguir fazer também uma videoconferência e ver se fazer uma reunião também e analisar estes pontos. Nós também temos que saber o que é que vamos fazer, nomeadamente no caso da Turquia. Há tentativas e também tenho que agradecer aos portugueses que têm apoiado e têm sempre analisado e apoiado a nossa tentativa de organizar um fórum para discutir todos estes problemas. Um outro ainda problema que nos tem que preocupar é normalmente a Turquia e outros países que têm algumas atitudes que não são muito, digamos, corretas, nomeadamente em relação a nós, para nós, gregos, a Turquia está sempre a tentar causar problemas, nomeadamente em África, no Cáucaso, e nós, como somos países europeus, como Portugal também é um país europeu, temos que ver o que é que se pode, como se pode resolver esses problemas e não deixar que a Turquia use outros países para nos ameaçar e para conseguir criar problemas e estas ameaças que muitas vezes faz com países que participam da União Europeia não é correto, e penso que deve respeitar mais
o direito internacional e são atitudes que não são agradáveis para um Estado que quer fazer parte da nossa família, da nossa comunidade europeia. Eu peço aos portugueses, aos colegas, que entendam o nosso problema e que nos apoiam, porque temos grandes problemas nesta região, mas não só na nossa região, também influencia os outros países. Agora, vamos dar a palavra ao Sr. Gonçalves, da Assembleia Portuguesa. Eu queria agradecer ao Sr. Atanásios Davakis, mas agora a palavra vou dá-la à Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista. Sra. Deputada Susana Correia, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional e Negócios Estrangeiros do Parlamento Hénico, Senhoras e Senhores Coordenadores dos grupos parlamentares da Comissão de Defesa Nacional e Negócios Estrangeiros do Parlamento Helénico, Senhoras e Senhores Deputados, felicito este encontro entre os dois Parlamentos. Portugal tem sido um país empenhado na construção do projeto europeu. A União Europeia constitui um instrumento eficaz para garantir a paz e a prosperidade na Europa, para preservar e promover os valores fundamentais em que acredita e para encontrar respostas adequadas aos complexos desafios que obrigam à procura de soluções conjuntas. Defendemos que a política externa portuguesa se faça no respeito pelas organizações e pelos tratados internacionais, no quadro dos seus direitos e obrigações, como membro da União Europeia, como membro das Nações Unidas, da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia e da Aliança Atlântica. Apoiamos a afirmação e o projeto europeu e estamos comprometidos com este projeto, com o sistema das Nações Unidas, com o multilateralismo e, como foi falado anteriormente, temos uma política de acolhimento das comunidades e esta pandemia provou que temos políticas sociais e de saúde em que não deixa ninguém para trás. Revemo-nos no desejo de um clima de estabilidade e de segurança no Mediterrâneo Oriental. A abordagem geoestratégica da Turquia não representa o espírito de cooperação e de solidariedade que defendemos, causando algumas perturbações regionais e violação do direito internacional e da soberania dos Estados, que importa resolver. E concordamos também com o que aqui foi dito anteriormente, de que não é um problema só da Grécia, mas sim um problema de todos nós. Apelamos a que todas as divergências sejam resolvidas pelo diálogo, no desenvolvimento de uma relação benéfica de cooperação com a Turquia, promovendo o interesse comum, e repudiamos a prática de ações unilaterais que sejam contrárias aos interesses da União Europeia. E aproveito para recordar as palavras do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, onde sublinhou que o Mediterrâneo Oriental não pode tornar-se numa zona de conflito e que os diferendos existentes devem ser resolvidos através de negociações ou pela via judicial. Na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, Portugal procura trabalhar por uma União Europeia mais resiliente, social, verde, digital e global. Pretende dar seguimento à negociação do novo pacto em matéria de migração e asilo, com vista a uma abordagem abrangente, integradora, de salvaguarda dos direitos humanos, onde a cooperação com os países de origem e de trânsito é fundamental. A União Europeia e cada Estado têm o dever de fazer mais e melhor nas políticas migratórias e pugnar pelo fim da existência de uma evidente violação de direitos humanos, como assistimos em alguns campos de refugiados e os últimos acontecimentos que têm sido notícia e que repudiamos. É importante a nossa solidariedade, o compromisso de todos, o espírito da União Europeia para dar resposta a estas questões da migração. Finalizo alertando para velhos e conhecidos desafios, agora agravados pela pandemia Covid-19, sublinhando o papel central da cooperação internacional e do nosso compromisso na solidariedade europeia para alcançar um patamar mais alto na resposta à saúde, à prosperidade, à paz e à segurança, e à resposta a uma democracia consolidada, encontrando uma resposta global que não deixe ninguém para trás. Obrigada, Sr. Presidente.
Ora bem, segundo o procedimento acordado, julgo que agora se devolve a presidência ao Sr. Presidente Simos Kadikoglu. Muito obrigada. Vamos dar a palavra ao Sr. Catrúgalo, do Syriza, da oposição. Por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estimados colegas, obrigado, e também a Sra. Embaixadora e Embaixador. Temos muitos temas a analisar, não só como Estado-membro da União Europeia, mas considero que um dos assuntos muito importantes é também o MED 7, que foi um encontro que tinha feito o anterior ministro Tsipras, e gostaria de dizer que nós consideramos muito importante que esta experiência que está a acontecer, a experiência, digamos, no vosso país, para que haja uma política comum e também as tentativas que fazem os colegas portugueses e também os gregos para ultrapassar as diferenças sociais. E nós começamos também a ver uma fraqueza do Estado, com alguns problemas reais, e assim estamos satisfeitos com a presidência portuguesa e esperemos que seja mais um apoio solicitado e necessário para que possamos ultrapassar estes assuntos e problemas de uma maneira não unilateral, mas em comum. Também temos que ver o que vamos fazer com os problemas das dívidas, tanto a dívida nacional como a dívida externa. É também necessário que não voltemos aos contratos e às ligações que tínhamos anteriormente, ligações económicas, mas que tentamos aclarar e superar estes problemas. Mas o Presidente, o Sr. Pinto, tinha dito que temos que enfrentar as fronteiras de cada país como se fosse uma fronteira europeia. Então, nós também, como país integrado na NATO, temos que salvaguardar esta integração e também ver que as fronteiras de cada país são fronteiras europeias. No caso da Grécia, isto é visível. As nossas fronteiras são as fronteiras da União Europeia. Temos que ver também o que acontece tanto em África como noutros países, nomeadamente na Líbia e noutros países, como também analisar o problema das provocações feitas pela Turquia como uma voz que está a tentar jogar neste xadrez, como se fosse um xadrez europeu. Nós temos que ter uma política comum e ativa, também uma política sobre a migração que tem que ser enfrentada por todos nós. É impossível que consigamos isoladamente superar o problema da migração dos imigrantes. Temos que ter respeito pelo direito internacional e, de certo modo, temos que distribuir a gestão e o peso desta crise migratória. E para completar, eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, que desejo que a nossa colaboração
entre os nossos parlamentos, ou seja, grego e Portugal, que possa obter uma análise, uma sistemática destes temas e que podamos também em assuntos gerais e assuntos mais especializados, no caso dos problemas com os Balcãs, foi dado uma certa importância a este tratado que foi feito com FYROM, e na altura falou-se muito sobre o problema de Prespers também, mas temos que ver qual é o interesse dos dois países, ao mesmo tempo analisar tudo isto sobre o ponto de vista europeu. Muito obrigado, Sr. Carturogalo, e vamos dar também a palavra novamente aos colegas em Portugal. Muito obrigado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Isabel Meireles, do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sr. Presidente Sérgio Sousa Pinto. Cumprimentar também os colegas deputados, cumprimentar o Presidente da Comissão de Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Helénico, bem como todos os nossos homólogos cá de espera, e é um gosto estar aqui. Recordo que em outubro do ano passado o Ministro da Defesa Nacional português, João Gomes Cravinho, recebeu o vosso homólogo grego Nicolás Panagiotopoulos para a assinatura de um acordo bilateral de cooperação em matéria de defesa, que inclui a cooperação de trabalho conjunto entre indústrias de defesa, sabendo que desde 2004 existe uma agência europeia de defesa que tem permissão a ajudar os 26 Estados-membros, uma vez que, como sabemos, a Dinamarca não a integra, e desenvolver os respectivos recursos militares, promover soluções que melhorem e desenvolvam as capacidades de defesa conjunta. A agência desempenha aqui um papel de facilitadora e de intermediária entre intervenientes militares dos Estados-membros e as políticas da União com impacto na defesa. Algumas questões que nos dão alguma perplexidade. Como é que se compagina este acordo bilateral, cujo texto não conseguimos encontrar em fontes abertas, com a missão da Agência Europeia de Defesa? Não estarão os nossos dois países a sobreporem ou mesmo a conflituarem com esta agência? Finalmente, como sabemos, José Borrell é o diretor desta agência e gostaria de saber qual é o mandato, o balanço que fazem da sua direção à frente desta agência. Um segundo tema tem a ver com a videoconferência entre o Ministro português da Administração Interna, Eduardo Cabrita, com o Ministro das Migrações e Asilo da Grécia, Notis Mitarashi, para discutir as prioridades de Portugal no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União na área das migrações. Devemos dizer que esta foi a primeira reunião de nível político do Ministro da Administração Interna no quadro da presidência, tendo sido, e bem, decidida realizá-la com um dos países, no caso a Grécia, que mais tem sofrido com esta questão. Sabemos que, e sabem com certeza também, que uma das prioridades da presidência portuguesa é o novo pacto para as migrações e o asilo. É um fenómeno cuja resposta pressupõe o princípio europeu da solidariedade entre países e que essa solidariedade não pode ser voluntária. A partir daqui estamos imediatamente a ver quais são as dificuldades que nos esperam. O principal objetivo é de evitar que as pessoas em busca de melhores condições de vida permaneçam longos períodos de tempo nos locais de instalação como Lesbos, Lampedusa, Samos, sem clarificação sobre o seu futuro. Em resumo,
procedimentos mais rápidos e eficazes, partilha equitativa de responsabilidade e solidariedade, parcerias adaptadas e mutuamente benéficas com países terceiros, sistema comum da União Europeia em matéria de regressos, dotado de um quadro jurídico mais eficaz. Portugal, e com isto termino, como sabem, tem uma tradição de décadas de imigração com portugueses espalhados por todo o mundo, inclusive na Grécia. Considera que os desafios que o fenómeno migratório coloca à Europa nos últimos anos não é uma questão exclusiva da Grécia, nem de Itália, nem de Malta, nem de Espanha. Neste sentido, gostaria de reafirmar que a presidência portuguesa tudo fará para levar a bom porto o novo pacto para a migração e o asilo. Muito obrigada, Efraim Issou. Eu dava agora a palavra ao Sr. Simos Karadoglou para a continuação dos trabalhos a partir da Grécia. Muito obrigado. Agora vamos dar a palavra ao Sr. Louverdo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos desde Atenas, que está branca, com tanta neve. Cumprimento os colegas de Portugal e gostaria de sublinhar, estimados colegas, que estou muito triste com a perda do Miranda Ralva, que foi deputado socialista durante muitos anos, e sinto muito esta perda. Os meus pêsames também aos seus colegas e à sua própria família. Desde a presidência portuguesa, Digital Euro, grego Euro. Eu gostaria de dizer sobre alguns temas, Regular Europe e sobre Global, que é a última. As duas primeiras prioridades, e exatamente como temos também nos nossos apontamentos, das nossas notas da Comissão Portuguesa, o que é que vai acontecer no final, no término desta pandemia? Quais serão as prioridades? Vamos passar da posição de enfrentar o problema com a pandemia. Teremos que enfrentar então os problemas sociais, os problemas com a pobreza, o desemprego, porque certamente serão estes os problemas principais que teremos que enfrentar e que têm que ser analisados por vós como representantes da presidência, de modo a que possamos futuramente enfrentar tanto a pobreza, tanto o desemprego futuro, o aumento da dívida dos Estados-membros, a pobreza e a migração serão os problemas que teremos que enfrentar seriamente depois de se conseguir ultrapassar a pandemia. O segundo ponto que eu também gostaria de falar é o Global Euro. Temos uma experiência um pouco, digamos, difícil. Desde há anos que temos que enfrentar uma Turquia que continua a ameaçar, continua a ser ameaçar, continua também a provocar problemas em Chipre. Nós somos todos europeus e temos que ter conhecimento do que acontece também na Líbia. E temos que ter consciência, tanto
para os gregos e para as gregas que a Europa mundial, uma Europa universal, não existe. Existe somente como uma Europa que tenta aumentar o seu lucro, aumentar os seus economicamente, mas muitas vezes nós, como gregos, sentimos-nos fechados, sentimos-nos isolados neste problema. E este problema, como já foi aqui dito, nós sabemos que não é um problema só da Grécia, não é um problema da política interna, é um problema de todos os países e da União Europeia e de outros países, nomeadamente terceiros países. Eu agora peço aos colegas portugueses, como presidentes como tendo à frente a sua presidência, que tenham em conta toda esta situação, e penso que a presidência alemã demonstrou exatamente isto, é que não há uma igualdade entre os países e que nós temos que mudar esta situação. Temos que tomar consciência que temos força se estivermos unidos como União e Estados-membros da União Europeia, e temos que nos encaminhar para este caminho. Muito obrigado ao Sr. Louverdi, e vamos passar a palavra aos colegas na Assembleia Portuguesa. Falo já? Eu agora dava novamente a palavra ao Sr. Simos. Não. Qual é que é o nome dele? É o Presidente desta Comissão? Ok. Ao Sr. Simos Kedioglu, para continuar a reunião a partir do Parlamento Helénico, porque o colega que estava indicado para fazer a intervenção aqui na nossa Comissão, neste momento está ocupado noutro trabalho parlamentar e não pode tomar a palavra neste momento. Portanto, dava já a palavra aos nossos dois colegas gregos que estão na ordem de intervenções desta reunião previstos, que são o Sr. Georgios Milonakis e a Sra. Sofia Sakorafa, e perdoem-me se não tenha dito os apelidos e os nomes da melhor maneira. Muito obrigado. Então terá a palavra o Sr. Milonakis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhoras, colegas da Assembleia Portuguesa e da Comissão de Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional e de Negócios Estrangeiros do Parlamento Helénico, desejo-vos uma boa presidência e acredito que, como nós sentimos, e os senhores também já entenderam, que a presidência alemã não ofereceu nada mais do que, uma vez mais, a Alemanha mostrou que esta Europa não é uma Europa dos Estados-membros, é uma Europa que os alemães querem passar as suas ideias, os seus temas, e sabem, os senhores portugueses sabem muito bem que a nossa pátria, o nosso país, a Grécia, tem problemas, e nomeadamente as relações entre portugueses e gregos está numa boa situação. Nós compreendemos-nos e fazemos parte da NATO e podemos nos compreender um ao outro melhor do que a presidência alemã, exceto o memorando e os problemas que tivemos durante a crise económica, como os senhores exatamente também sabem, porque também passaram o mesmo problema. Nós tivemos muitos memorandos duros, muito exigentes, e os portugueses conseguiram, de um modo mais razoável e positivo, ultrapassar os problemas da crise económica, ao contrário de nós, que caímos nas mãos dos alemães. Também gostaria de referir
a atitude provocatória por parte da Turquia. Ontem, por exemplo, saiu um NAVTEX e a Turquia diz que quer fazer exercícios militares no Egeu, perto da ilha Rio, que é, claro, Estado grego. Nós tivemos também, há pouco tempo, outras atitudes de provocação, comportamentos provocatórios, ou seja, queriam também fazer e também o outro problema grave é também a migração, que nós somos já um país que todos os imigrantes ilegais ficam aqui na Grécia. Somos um país que recebe estes imigrantes. Estes três assuntos são assuntos para nós muito importantes e parece que até agora as presidências anteriores não nos apoiaram ou não mostraram um apoio positivo como nós desejávamos. Eu acho que nenhum Estado apoiou a Grécia, nomeadamente no que diz respeito à migração. Como já foi referido também aqui, como é referido cada vez que falamos, nós queremos dizer que não é um assunto só da Grécia, é um assunto de todos os Estados-membros, de todos os países, e devemos todos, ao mesmo tempo, conseguir ultrapassar este problema. Não é uma questão só do Mar Egeu e da Grécia, é um desafio internacional, é também um problema dos movimentos migratórios tem que ser superados com a solidariedade e ter o apoio também contra a provocação da Turquia. E nós pedimos a vossa solidariedade comunitária. A Turquia também quer aproximar-se das nossas ilhas, tem que haver uma delimitação concreta, regional e geográfica, e penso que estes são os pontos que eu gostaria aqui de ver apoiados por vossa parte, ter uma solidariedade da vossa parte, e desejo-vos sucessos na vossa presidência, no seio da Comunidade Europeia, e espero que haja uma solidariedade comum e comunitária. E agora vamos ouvir, por favor, tem a palavra. Eu gostaria de agradecer também a minha presença aqui e cumprimentar os colegas do Parlamento Português e felicitá-los pela presidência, uma presidência que tem que enfrentar grandes problemas, tanto na Ucrânia como outros problemas que também falamos. Nós, como gregos, sabemos que temos muitas relações com estes países, mas agora também há um festejo também na Grécia. Nós temos que festejar 80 anos de quando entraram os nazis na Grécia. São pontos que também temos que analisar, e também dos movimentos que há tanto na Roménia, na Polónia, na Roménia. Também estas atitudes foram também muitas vezes, eu vou ler, as forças americanas têm que garantir que a guerra nuclear entre a China e
temos que evitar que isto aconteça, mas temos que ter em conta que isto pode acontecer. Nós temos que nos preparar para a paz, mas preparar para a guerra. E nas relações entre a União Europeia, nós entendemos que esta apresentação tem a ver com os direitos e a proteção de todos os direitos humanos, não só a um nível nacional, mas também a um nível internacional, de modo a que possamos, assim, evitar que haja problemas com o direito internacional e com os direitos da proteção da vida, da própria vida. Nós também não podemos só reduzir-nos a estes temas, nós temos que ver a nível internacional quais são os problemas, tanto da defesa e da defesa das gerações mais jovens, que tem a ver com a crise económica, de modo que se possa garantir que estas gerações, ou seja, a segunda geração, tenham um apoio económico e também possa assim Nós deixamos de ouvir a tradução. Não temos acesso às palavras da senhora deputada. Sim, eu não consigo ouvir. Só um momento, por favor. Γιώργο, δεν μπορώ να ακούσω τίποτα. Nós também temos que ouvir a palavra por parte dos portugueses sobre a atitude da Turquia, nomeadamente em relação a nós, Grécia e a Chipre. Nós gostaríamos de saber que temos o vosso apoio e não o vosso silêncio. Gostaríamos de saber qual é a vossa opinião concreta sobre estes dois pontos. Muito obrigado. E agora vamos dar a palavra uma vez mais ao Parlamento português. Muito obrigado. Vamos agora iniciar a segunda ronda de perguntas desta reunião. A primeira senhora deputada inscrita é a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Edith Estrela. Aparentemente não conseguimos ligação com a senhora deputada Edith Estrela. Vamos dar a palavra ao deputado que está previsto falar a seguir do Parlamento Português. Dava então a palavra ao senhor deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar. Peço imensa desculpa. Senhora deputada, seja bem-vinda aqui à reunião entre o Parlamento. Muito boa tarde. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento especial aos nossos colegas do Parlamento Helénico. Calispera. E como o tempo é um bem escasso, vou diretamente ao ponto. Num contexto de grande incerteza e no meio de uma grave crise sanitária e económica e social, estamos todos convocados para combater em simultâneo a pandemia e a crise económica. De facto, há neste momento dois temas incontornáveis na agenda política europeia: a recuperação económica e a campanha de vacinação. Em relação à recuperação económica, o Parlamento Europeu já aprovou o Plano Europeu de Recuperação e Resiliência e demais instrumentos indispensáveis para que a Comissão Europeia se possa financiar e possa apoiar os Estados-membros no combate à crise sanitária e no esforço de recuperação económica, para que os fundos europeus cheguem onde eles fazem falta, e nós sabemos que fazem muita falta. Compete agora aos Parlamentos Nacionais o esforço de rapidamente aprovarem os respectivos planos de recuperação
e o aumento dos recursos próprios da União Europeia. O Parlamento português já aprovou esses instrumentos. E eu gostaria de saber se o Parlamento helénico também já aprovou o aumento dos recursos próprios da União Europeia, uma vez que sem Senhora Deputada, Senhora Deputada, não é possível avançarmos com o plano de recuperação. Muito obrigada, era apenas isto, desejar muitas felicidades e bom trabalho. muito obrigado, Senhora Deputada. Eu pedi aos senhores deputados que fazem as suas intervenções para falarem um pouco mais lentamente, para que a tradução possa assegurar a tradução da melhor maneira. Devolvo agora a condução dos trabalhos ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional e Negócios Estrangeiros do Parlamento Helénico. Agora vamos ouvir o Sr. Nicolocópulo por parte da Nova Democracia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também, agradeço aqui a presença, obrigado aos colegas portugueses e aproveito a minha presença aqui a dar os cumprimentos também aos colegas portugueses e dizer-vos muitos parabéns pela maneira como estão a enfrentar a pandemia e como estão também a tentar superar o problema, vacinando a população, a maior parte das pessoas que conseguem. Tanto a Grécia como Portugal e a Grécia são dois países que estão a tentar enfrentar a pandemia e positivamente estamos a realizar a vacinação na população. A Grécia e Portugal têm também alguns pontos com políticas comuns e presenças, como seja programas de intercâmbio, bolsas de estudo, e o nosso desejo é que consigamos dar e apoiar este intercâmbio e faz parte dos nossos princípios também falar sobre Fernando Pessoa, que disse que a minha pátria é a língua portuguesa. E eu gostaria de referir que esta pátria é, nomeadamente, Portugal. Nós achamos que temos coisas em comum, temos uma grande estima por este país e sabemos que a participação e a solidariedade que poderemos obter da vossa parte é importante. Há entre nós um processo de colaboração também muito de realçar, e gostaria de agradecer agradecer ao governo português, tanto pelo apoio com a Frontex, de apoiar os problemas que enfrentamos na nossa fronteira, nomeadamente entre a Grécia e a Turquia. O fluxo migratório na nossa fronteira e no mar Egeu, faz-nos testemunhas destes problemas que foram aqui apresentados e dos problemas que estamos aqui a tentar vos apresentar. Assim, o apoio da vossa parte é muito importante para nós e sabemos também que é muito importante salvaguardar as fronteiras. O ministro Mitsotakis disse que é muito importante também o apoio que nos dá Portugal, nomeadamente nestas partes da nossa fronteira e também em algumas ilhas, como Lesbos, e de modo a que temos que ainda tornar mais ativo e sermos apoiados e conseguir que a política de asilo seja mais rápida e que possa enfrentar de modo mais positivo os problemas da migração no Mediterrâneo. Nós, com um quadro europeu comum e uma gestão da migração, conseguiríamos assim tornar mais forte a nossa relação bilateral e conseguir que haja uma colaboração entre nós de modo mais positivo possível.
Muito obrigado e agora vamos dar novamente a palavra ao Parlamento Português. Muito obrigado. Eu iria agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Pedro Roque, que já exerceu funções de Presidente da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os colegas deputados do Parlamento Helénico e, na sua pessoa, cumprimentar todo o povo grego, povo, aliás, com o qual partilhamos muitos laços em comuns. Portugal, não sendo um país geograficamente do Mediterrâneo, tem, de facto, uma dimensão também mediterrânica. É um país atlântico, tem uma zona económica exclusiva que o Atlântico permite que seja desafogada e que não tenha os problemas de constrangimento que se verificam, por exemplo, no Mediterrâneo Oriental, mas tem também um papel cultural e em todos os fóruns do Mediterrâneo, como, por exemplo, a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, e um papel importante no diálogo 5+5 do Mediterrâneo Ocidental. Mas a geopolítica no Mediterrâneo Oriental é, mais uma vez, foco de preocupação para todos nós e também, obviamente, para Portugal. Não só a situação no Médio Oriente, o problema ainda por resolver da disputa entre Israel e a Palestina, o conflito na Síria, mas também a disputa relativamente à questão de Chipre. Permite-me, independentemente de outros juízos, que fundamentemos a nossa opinião naquilo que são as principais resoluções das Nações Unidas sobre esta matéria e, designadamente, o Plano Annan, que tem o nome do antigo secretário-geral das Nações Unidas, em que propõe uma federação de dois Estados, um Estado grego, cipriota e um Estado turco-cipriota, unidos através de um governo federal. Essa é, certamente, a melhor resolução para aquele conflito que se arrasta há muito tempo e que, de alguma maneira, justifica alguns comportamentos por parte da Turquia que nós aqui temos constatado. Mas interessa também e, sobretudo, fomentar aquilo que pode ser um modelo de cooperação entre a Turquia e a Grécia, ou a Grécia e a Turquia, e refiro-me exatamente ao protocolo da Unidade Conjunta Heleno-Turca de Resposta a Desastres Naturais, como aquele que se verificou recentemente em outubro de 2020 e que afetou a cidade turca de Esmirna e a ilha grega de Samos, em que esse protocolo é ativado e é um modelo de cooperação que merece ser reproduzido na cooperação e entre os dois povos e os dois Estados. Porque, de facto, perante as provocações, também não creio que seja possível avançarmos com a cláusula de defesa comum do Tratado Europeu, o artigo 42, número 7, porque ele colide exatamente com aquilo que é a NATO, isto é, a NATO da qual fazem parte os dois Estados, a Grécia e a Turquia como aliados, e é esse o pé em que nós gostaríamos que continuassem as relações, apelando naturalmente a que da parte turca haja um cumprimento dos tratados internacionais, que é a base fundamental para a boa harmonia entre os povos. Muito obrigado, é ficar isto hoje. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvi a condução dos trabalhos aos nossos colegas do Parlamento grego. Muito obrigada e vamos dar a palavra ao deputado da parte do Síriza. Eu gostaria de agradecer também e ter aqui a oportunidade para falar com os deputados portugueses e gostaria de vos dizer que temos na presidência um país dos 7 do Sul, digamos, que faz parte dos 7, e assim sabem e conhecem os nossos problemas comuns e os nossos comportamentos e também os comportamentos dos outros países perante nós e perante os nossos problemas e o nosso caminho. Nós saímos de uma crise muito grave e depois também agora temos uma crise
relativa ao Covid, e também vai ser futuramente uma crise existencial e social, e penso que não foi uma crise bem, não conseguimos realizar aquilo que devia ser feito, nomeadamente a um nível de saúde, com os países mais fracos. Penso que isto acontece porque sofremos muito, durante muito tempo, as consequências desta crise económica. Então, os hospitais não tinham o apoio, nem as verbas, nem os fundos que deviam ter para enfrentar de modo mais positivo esta crise sanitária. Mas também penso que estas opiniões, muitas vezes expressas pela parte de alguns países da União Europeia, não nos apoiam, mas consideram-nos os países mais fracos, e agora, com a crise económica que ainda está aqui, vamos ter mais problemas e mais sérios. Nem o número de desempregados aumentou, ou seja, a percentagem de desemprego aumentou e não caiu como seria de esperar. E também esta retórica que existe e que nos incomoda, esta política de austeridade da parte de Bruxelas e da Alemanha, que tenta levar-nos a estas condições. Nós não conseguimos ultrapassar os problemas, e a nova geração e os fundos que são gastos em 2020 e 2021, como, por exemplo, a América faz, e não como a América durante 5 anos, isto quer dizer que as prioridades da presidência portuguesa têm que ser uma revisão dos programas de superar estes problemas, e conseguir superar e dar um apoio e ênfase a uma Europa verde, a uma melhor a situação para as pessoas que estão desempregadas, e conseguir garantir um salário mínimo. Nós, assim, pedimos também aos colegas gregos, que analisem estes problemas graves que eu aqui falei. Muito obrigado pela participação. Vamos dar a palavra novamente ao Parlamento Português. Muito obrigado. Eu dava agora a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Lara Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas do Parlamento Helénico e gostaria de começar por saudar a realização deste encontro. É sem dúvida um gosto poder participar desta reunião. Gostaria de aproveitar também esta oportunidade para destacar 3 pontos. O primeiro, reforçar a nossa solidariedade com a Grécia. Nós consideramos ilegal e agressiva a atuação da Turquia e, portanto, esperamos que as negociações que decorrem deem bons frutos. Em segundo lugar, destacar que os países do sul da Europa enfrentam muitos desafios que se aprofundaram com esta pandemia, e quer seja a questão do Mediterrâneo Oriental, a pressão migratória, a estabilização política no norte da África, ou mesmo as dificuldades decorrentes das crises económicas que vivemos e que se agravaram com esta pandemia, acreditamos que perante estas questões é fundamental existir uma resposta também multilateral, e perante também esta pandemia, perante este desafio global, a existência de uma resposta multilateral para estas várias questões. Por último, e tendo em conta que a criação de um passaporte de vacinação é uma das medidas que está a ser equacionada em Bruxelas para suavizar o impacto económico nos países mais
mais dependentes das viagens e do turismo, como seja a Grécia, mas também o caso de Portugal, e considerando também nós que esta é sem dúvida uma proposta muito interessante, aliás, pode ser um importante passo para o retorno às viagens seguras no futuro, o que permitiria garantir ou restabelecer as viagens sem restrições e ajudar especialmente as indústrias de viagens e turismo, e considerando também que esta foi uma proposta grega e dado até que a Grécia já iniciou uma experiência com Israel criando um passaporte de vacinação, perguntava como é que tem evoluído esta experiência, quais os principais desafios e quais os principais benefícios. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu devolvia novamente a condução dos trabalhos aos nossos colegas do Parlamento Helénico. Vamos dar a palavra ao deputado por parte da Nova Democracia. Estimados senhores e senhoras, Comissão de Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas de Portugal, colegas gregos, eu gostaria de vos dizer que sou responsável também pela parte da Defesa Nacional, sou responsável pela Comissão da Defesa Nacional do país e gostaria de dizer que a União Europeia tem que nos unir, tem que, sob estas condições, os amigos portugueses e a presidência portuguesa têm que 2021 tem que nos ajudar a ultrapassar estes problemas e dou-vos já os cumprimentos pela vossa presidência e temos que respeitar os valores e fortalecer a solidariedade europeia e ser responsáveis por pactos e acordos que possam exatamente reforçar esta solidariedade. Temos que tentar evitar que haja problemas mais sérios com a Turquia e também ver quais são as consequências da crise económica nos países europeus, nos países com mais dificuldades, como somos como são os nossos dois países. E em 2021 e 2017, neste período, desde 2021 a 2017, é um período muito importante para que se consiga recuperar a economia, para que se consigam criar mais postos de trabalho e tem que haver atitudes comunitárias e uma rede solidariedade, uma rede solidária entre estes países para que se possam analisar estes problemas. Um dos problemas também que eu quero aqui dizer que é um problema sério e que deve ser resolvido rapidamente é o problema da crise migratória. Como sabem, a Grécia é uma porta aberta para a entrada da migração e muitas vezes estes imigrantes são também ilegais, porque muitas vezes temos muitos problemas com esta aproximação da Turquia, como foi o caso no Évro, que foi a provocação feita por parte da Turquia na nossa fronteira, nomeadamente no Évro. Que estas políticas pode ser
pode ser observada nestes fluxos migratórios que muitas vezes são apoiados e desenvolvidos pelo país vizinho. Assim, Portugal, como tendo a presidência, tem que conseguir unir e que haja uma união entre os países. Temos que negociar este pacto sobre a migração, de modo a que seja assim apoiado este marco. Temos também que conseguir que haja um fortalecimento económico para que a população, as pessoas possam salvaguardar e respeitar os representantes europeus, os políticos europeus, e representar-nos na União, no Estado Europeu. Nós sabemos que nestas atitudes, até no ano corrente, até ao final deste ano, temos que ver o que acontece também com o caso da FYROM. É muito importante que a União Europeia tome atitudes também inovadoras, nomeadamente no que diz respeito ao ambiente, e que apoie as atitudes positivas ambientais e dos parâmetros de uma economia verde, digamos, que apoia o ambiente. Nós temos que também saber qual é o papel fundamental, saber qual é o papel e como apoiar este papel fundamental da União Europeia numa política internacional e nos acordos que possam apoiar estes mesmos países, os países que não têm tanta força económica. Também temos que ter um desenvolvimento maior destes países, um apoio maior, fundos, para que estejam ligados, nomeadamente, com todas as possibilidades de desenvolvimento, e assim temos que ter também o apoio da União Europeia com outros países e outras cidades também a outros países, ou seja, Caraíbas, outros países, de modo a que estes contratos económicos se possam expandir a outros estados, de modo que entre as comunidades europeias possam também ter relações económicas e negócios com outros países, que penso que é uma coisa desejada pela parte grega, que haja uma maior distribuição e um maior apoio, tanto no âmbito da economia, da segurança, e temos que salvaguardar também o Estado de Direito, e temos que conseguir que estes países, nomeadamente os Balcãs, consigam resolver estas atitudes. Muito obrigado, cumprimentos a todos. Muito obrigado. Mais uma vez, vamos dar a palavra aos colegas portugueses. Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Paulo Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que estou a chegar bem em termos de som. Muito obrigado. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão em Atenas e também o Sr. Presidente aqui em Lisboa,
Também um cumprimento muito especial ao Sr. Embaixador da Grécia em Portugal, que estou a ver que nos acompanha, e também a Sra. Embaixadora de Portugal em Atenas, que é um gosto vos ter presente, Sra. Embaixadora Helena Paiva, um gosto voltar a vê-la e também dar as boas-vindas a esta iniciativa dos dois parlamentos, que penso ser muito feliz. Eu queria colocar 4 perguntas aos nossos colegas da Grécia. Vos dizer que acompanho a política grega e conheço bem o vosso país, conheço também muito bem o Chipre, incluindo o norte do Chipre, e conheço também muito bem a Turquia. Como é evidente, e tendo em conta aquilo que já nos transmitiram, eu acompanho as vossas preocupações quanto à estabilidade no Mediterrâneo Oriental. Não há dúvida que a Grécia tem direito à estabilidade, a Grécia deve ser respeitada a sua soberania, seja a soberania em terra como a soberania no mar. E também deve haver naturalmente respeito pelos tratados internacionais. Há uma questão que eu gostaria de vos colocar. A primeira, o que é que pensam que poderá ser feito para que regresse o bom ambiente e a boa convivência entre a Grécia e a Turquia? É importante para a Europa e é importante para o mundo que se regresse com estabilidade essa zona tão importante da Europa como é o Mediterrâneo. O que é que pode ser feito entre a Grécia e a Turquia? Segunda pergunta sobre o Chipre. Na vossa opinião, no futuro próximo, é possível ou não a unificação de Chipre através, por exemplo, da federação do país entre o Sul e o Norte? Terceira pergunta. A Turquia é um membro de confiança na NATO, porque tanto Portugal como a Grécia, nós somos membros desta aliança militar, e eu gostava muito de saber se pensam que Portugal pode manter inteira confiança no seu aliado na NATO, como é o caso da Turquia. Última pergunta tem a ver com a imigração ilegal. A Europa atravessa um problema terrível, que é a imigração ilegal. As instituições europeias têm sido incapazes, diria mesmo incompetentes, a saberem gerir com eficiência esta questão. A minha pergunta para os meus colegas gregos é a seguinte: a Grécia tem condições para gerir a sua fronteira, que é ao mesmo tempo a nossa fronteira externa da União Europeia, em relação à imigração ilegal? Terminava-vos desejando as maiores felicidades e foi um gosto muito grande estar em direto com Atenas, onde para nós os democratas que amamos as liberdades foi onde tudo começou. As maiores felicidades para todos e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Devolvia novamente a condução dos trabalhos ao Parlamento Helénico para aquela que penso que será a última intervenção de um deputado nesta segunda ronda, antes de depois fazermos o encerramento. Vamos dar a palavra à senhora Jari Theodora, do Syriza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria eu também de cumprimentar os colegas portugueses e acho que é muito importante estes nossos encontros para que se possa falar sobre os nossos problemas. É muito interessante que um país está na ponta da Europa e o outro na outra ponta. Nós também temos que ver que os dois países sofreram uma crise económica gravíssima em 2008 e também assinámos memorandos e com todos os problemas que isto traz para a nossa
para a nossa política e a nossa vida. Penso que os acordos e as convenções que foram assinadas, os acordos que foram apoiados, são muito importantes para o que acontece nas nossas fronteiras e no nosso país. E eu penso que também temos muitos problemas a resolver, mas há muito mais coisas positivas e que nos unem como dois países do que divergências. Eu também gostaria de dizer que, exatamente, eu também temos que enfrentar o problema da imigração ilegal, mas gostaria agora de também falar sobre pontos fundamentais para a Grécia. Como é que podíamos melhorar as relações entre a Turquia e a Grécia? Eu acho que sim, poderíamos ter uma melhor relações com os vizinhos se eles, nomeadamente a Turquia, fossem mais positivos e cumprissem os padrões da democracia, o respeito dos direitos humanos e o Estado de Direito. E também o cumprimento dos acordos internacionais e não ter este comportamento. Nós temos um problema muito grave com a Turquia, está diretamente ligado com a imigração ilegal e nós não estávamos, penso que algumas comissões, nomeadamente no que diz respeito à migração, não estavam preparados para este tão grande número de imigrantes, para tantos desafios como estes. Não quero entrar em pormenores, mas nós temos que ver o que é que se pode fazer, porque há problemas também com o território grego. Eu penso que a presidência portuguesa também tem muito trabalho, ou seja, tem que enfrentar os problemas de uma crise sanitária, tem que enfrentar uma crise migratória e tem que ter muita coisa a resolver e enfrentar. Não escondo que estou contente e penso que será muito positiva a vossa presidência e que nos pode resolver, ou pelo menos ajudar a resolver alguns destes problemas tão graves. É muito importante que estas relações diplomáticas sejam positivas para que se possa assim analisar os nossos problemas comuns e as nossas necessidades comuns. Muito obrigado, e antes de encerrar, eu vou dar novamente a palavra ao Sr. Iulecas, que é o presidente da Comissão de Defesa Nacional e de Negócios Estrangeiros do Parlamento Helénico. Eu tenho a necessidade de vos dizer e vos transmitir um grande obrigado, agradecer-vos a este encontro e ao presidente da Comissão, Sr. Pinto, porque sabe muito bem quais são os problemas que nós enfrentamos e quais são os temas da nossa agenda. E foram apresentados aqui temas muito importantes e eu gostaria só de acrescentar, para encerrar, que esta problemática que foi apresentada pelo colega, o senhor Paulo Neves, nós pensamos que sim, poderemos ter uma boa relação entre a Turquia, desde que a Turquia consiga respeitar os direitos humanos e o Estado de Direito, porque a Turquia muitas vezes, nomeadamente nos últimos meses, continua a provocar. Nós queremos que haja um debate com a Turquia e que tenhamos boas relações com os nossos vizinhos. Temos que a fronteira é a nossa fronteira, a Turquia, é o término da nossa fronteira. Então, convém que tenhamos boas relações.
de modo a que se possa também resolver os problemas com Chipre, os problemas também que temos em relação ao território e às milhas, não é? Que é um assunto também sério. Mas também temos a entrada ilegal que entra e não respeita os direitos, nomeadamente de Chipre, e nós, assim, exigimos que haja um direito soberano, que a Turquia respeite a unificação de Chipre, mas tem que ser sobre o respeito respeito do direito internacional, e temos que saber que nós, como gregos, gostaríamos de dizer à presidência portuguesa que nós não queremos isolar a Turquia, pelo contrário, queremos que haja boas relações, mas isto tem que ser aceito por todas as partes, não só pela parte grega, e esta é uma oportunidade para que a União Europeia, que vai ter em finais de março o encontro, que pode assim analisar e mandar uma mensagem para a Turquia, de modo que haja um inter-respeito sobre os direitos territoriais e respeitar também o Mar Egeu e nós temos que respeitar também os princípios da União Europeia, porque toda esta estrutura desta União Europeia baseia-se exatamente no respeito por estes padrões. E assim não pode um país que quer entrar nesta família, ou seja, na União Europeia, e faça parte destes Estados-membros, provoque e que queira adquirir arma para depois, mais tarde, utilizar estas armas contra nós que somos europeus, um país europeu. E também não pode utilizar a União Europeia à la carte, ou seja, escolhe o que lhe interessa e utiliza as relações que quer com a União Europeia deste modo. De modo que também utilizou a migração ilegal de modo a obter mais fundos europeus. Então, penso que a União Europeia tem que dar uma resposta à Turquia, nomeadamente sobre este assunto. Nós não podemos estar ausentes e dependentes destas atitudes por parte da Turquia, mas eu gostaria, antes de encerrar, de vos agradecer uma vez mais sobre este encontro, de uma troca de ideias. Agradeço à embaixadora de Portugal aqui em Atenas, a senhora Helene Paiva, e também ao embaixador que está em Lisboa, o embaixador grego, e nós temos uma boa relação, os nossos países, entre Portugal e Grécia, temos boas relações, podemos ter uma colaboração muito positiva, e neste âmbito de membros da União Europeia podemos dizer que brevemente poderemos também organizar um encontro para mais tarde. Obrigado pela vossa participação, obrigado pelos problemas aqui apresentados e pelo vosso apoio. Cumprimentamos da nossa parte do Parlamento Helénico e agradecemos uma vez mais. Muito obrigado, Sr. Jurek, e vamos dar a palavra ao Parlamento português. Muito obrigado.
Eu queria, desde logo, em nome do Parlamento Português e da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, agradecer as palavras do Sr. Presidente Constantinos Golecas, palavras, desde logo, dirigidas ao Parlamento Português e a Portugal, e um apelo também para que os senhores deputados, os grupos parlamentares e também na relação que têm com o Governo de um país que neste momento assume a presidência da União Europeia, que sejam ouvidas as preocupações que hoje nos transmitiram, preocupações que também os deputados de Portugal, em muitos casos, partilham, porque são preocupações que vão para lá da relação bilateral, são preocupações que têm muito a ver com dois países estrategicamente importantes, a Grécia, que está num cruzamento entre a Europa do Oeste, a África do Norte, o Médio Oriente e os Balcãs, e Portugal, que já foi aqui referido, com uma visão atlântica, virado para o Atlântico, e também com uma relação muito forte com a África e com os outros continentes. E, portanto, podem contar claramente com aquilo que foi o debate, um debate aqui alargado. Esta é a sede da representação, digamos, nacional. No Parlamento, é um Parlamento pluripartidário e, portanto, a discussão aqui é mais aberta, por vezes mais profunda, e permite, como é evidente, suscitar um conjunto de temas. E hoje aqui falámos claramente da questão da Turquia, do papel da Turquia na relação que tem a diversas instituições, seja a União Europeia, seja a NATO, o Mediterrâneo, a questão do Mar Egeu, a questão das migrações, que é claramente fundamental, a questão da crise económica, a questão da pandemia e o mundo mediterrâneo, em que Portugal, como já foi aqui dito, também pertence. E a última palavra também para uma área que foi aqui abordada por um dos deputados portugueses e um deputado grego, que tem a ver com a diáspora. Somos países com diásporas importantes. Eu próprio sou eleito por um círculo eleitoral da imigração, do estrangeiro, portanto sou eleito pelos portugueses que residem fora de Portugal, e até esta dimensão de países historicamente repartidos pelo mundo me parece fundamental para todo este debate. Aqui atrás de mim está um painel que diz Presidência da União Europeia, a dimensão parlamentar. O que fizemos hoje aqui, deputados portugueses e deputados gregos, foi dar uma dimensão parlamentar a uma questão que é fundamental, que é a Europa, e na construção europeia e na relação da Europa, e falou-se aqui muito das fronteiras da Europa devido à posição geográfica de Portugal e da Grécia, que realmente temos que encontrar soluções de conjunto, e espero que os apelos que foram aqui feitos possam encontrar uma resposta não só no Parlamento português, não só no Governo português, mas também naquilo que é as posições concertadas que todos devemos ter nas organizações internacionais, nomeadamente na União Europeia. Um grande obrigado. Acho que este é um pontapé de saída para uma relação futura. Esperemos que um dia as nossas comissões se possam encontrar presencialmente. Aqui não nevou, é verdade, mas também temos um país acolhedor. A Grécia e Atenas também é um país e uma cidade acolhedora. Espero que podemos dar um seguimento a esta reunião, que nos possamos conhecer, porque há muitos pontos que nos unem, são mais aqueles que nos unem que aqueles que nos distanciam. Eu penso que a maior distância até é, claramente, a distância geográfica. A minha última palavra vai precisamente para a embaixadora de Portugal na Grécia e também para o embaixador da Grécia em Portugal. Eles são o exemplo do trabalho que realizam, que dão um contributo notável para a excelente relação bilateral entre dois países amigos e dois países que na Europa têm um papel, em nossa opinião, e certamente em vossa opinião, de enorme relevância pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Somos dois povos importantes no seio da União Europeia e, sinceramente, como eu disse, estrategicamente fundamentais para aquele que é o mundo em que nós nos reconhecemos. Uma vez mais, muito obrigado, uma saudação especial para os nossos colegas da Grécia, e esperemos que esta seja a primeira de várias reuniões entre os nossos parlamentos. Muito obrigado. E esperemos que consigamos obter todos os nossos objetivos, nomeadamente damos os parabéns à presidência portuguesa e muitos cumprimentos a todos os colegas e todos os participantes. Obrigado.